Na situação de esgoto, um pouco não, é muito mais drástico, né, porque não existe rede alguma de coleta. Na zona urbana, o mais comum de se ter nas casas é a fossa seca. Na zona rural não tem nada disso, então o esgoto corre ali a céu aberto, ali no meio da rua, então é porco passando, é criança passando, é urubu passando, está tudo misturado. Então, esse é o esgoto mais da parte do banheiro. A parte de água de banho e a parte de pia também vai diretamente para a rua, elas formam sarjetas meio forçadas no caminho. E como a cidade está um pouco acima do nível do lago, então essa água vai escoando até chegar a esse lago. Então, como eu falei, as crianças brincando na rua, tal, sempre em contato constante com esse escoamento de esgoto aí e com qualquer tipo de doença, né, sujeita para pegar através desse esgoto aí. E outro grande problema que tinha lá em relação à produção de efluente era no matadouro. Eles tinham um matadouro totalmente irregular na construção, assim, absurdamente rudimentar, na beira do lago, e todo qualquer efluente que eles produziam ia direto para esse lago, e a estação de tratamento de água que eles estão construindo, a captação ia ser bem do lado de onde eles estavam despejando esse efluente. E ainda bem eles fecharam esse matadouro agora para pouco. Em relação à drenagem, não tem sistema de drenagem na cidade também. Como eu falei, a cidade sendo um pouco mais alta que o lago, tudo que cai ali escoa para esse lago. É uma região sujeita a época de estiagem e época de cheia. Então ocorre alagamento nas regiões vizinhas da cidade, mais na periferia. E como não tem canaletas e qualquer outro tipo de estrutura de drenagem, você tem água correndo desenfreada, então você tem erosão excessiva. E em termos de pavimentação também, boa parte das ruas não é pavimentada, você tem muita rua de terra. Por causa dessa história da água correr livre, dá para ver aqui na foto de baixo que ela forma verdadeiras crateras no meio da rua, então para passar um carro aí não dá muito certo. A gente sentiu isso na pele lá, a gente já tinha um carro para andar e a gente conseguiu acabar com o carro na cidade, porque não dava mesmo para trafegar aí. E em relação aos resíduos sólidos, o que se tem na cidade é uma coleta muito insignificante, pouca população é atingida. A maioria da população não tem preocupação alguma de separar lixo, de fazer nada, meramente vai no fundo do quintal e queima esse lixo ou enterra. O pouco lixo que é coletado, eles encaminham para o lixão, então sem controle algum, sem qualquer tipo de infraestrutura, é meramente uma área meio abandonada e eles despejam no lixo ali, né? E esse lixão ele fica bem na entrada da cidade, bem na beira da estrada, então o cartão de visita da cidade. Quando você chega, você já vê o lixão. E muito do material que está ali é material reciclável, é material leve, são sacolas. Então, quando começa a ventar, isso vai parar na estrada, espalha tudo de novo e não adianta nada do jeito que eles fizeram aí. E outro agravante que tem nessa região é que tudo aquilo que se coleta de despejo das fossas, eles acabam despejando também aí num buraco que tem na área do lixão. Também existe na cidade alguns depósitos espalhados, e no hospital principal da cidade, onde ficava atrás da escola onde foi o nosso alojamento, eles tinham um incinerador também construído sem controle algum. Bom, em relação às habitações, cada vez que a gente vai para a Bandeira é um tipo diferente. Então, em Machadinho era tudo casa de madeira, e chegando em Penal a gente notou que era a maioria, assim, 75%, de acordo com os dados que a gente coletou no questionário epidemiológico, era de pau a pique. Os telhados são de palha ou de telha cerâmica, só que a telha cerâmica produzida lá é extremamente rudimentar, então eles não sabem exatamente como assentar, acaba escorregando e no topo acaba abrindo frestas, assim, quase toda a casa tem isso. O chão normalmente é de terra e quando está muito seco essa poeira toda sobe, então a incidência de problemas respiratórios é muito grande nessa população. Os principais problemas são, além desses que eu mencionei, o acúmulo de inseto nas frestas do pau a pique. Ainda bem que lá não tem chagas ainda,
mas com o ritmo de desmatamento que tem naquela área, a gente não sabe como isso vai se desenvolver e, de repente, uma migração de insetos aí pode dizimar a cidade, porque realmente não tem revestimento, não tem nada. Tem uma deficiência grande de ventilação e iluminação nas casas, então elas têm aberturas muito pequenas, quando você entra você se sente abafado, o teto é baixo, e o material de suspensão provoca problemas respiratórios. O pior caso que a gente conseguiu achar é aquela da última foto. Ela fica num local que ela inunda, então ela é uma palafita totalmente de palha, só o chão é de madeira, e toda vez que enche o lago, e todo ano isso acontece, toda vez que essa casa inunda. Não bastasse, ela fica do lado do matador ilegal que o André falou. Então, assim, pior metro quadrado de penal, certamente trata disso. Bom, em relação às nossas atividades que a gente desenvolveu durante a expedição, que durou 8 dias, normalmente ela dura 10, a gente teve o programa com a Vila Fábio, que quebrou. Então, quebrou, a gente não estava dentro ainda bem. E aí a gente teve que esperar aqui em São Paulo mais 2 dias até eles conseguirem mandar uma vez de volta. Perdemos 2 dias de expedição, mas como a gente tinha 2 dias de descanso, a gente eliminou os 2 dias de descanso e fez todas as atividades de uma vez só. A gente fez as atividades de educação sanitária e ambiental. Por quê? Porque a gente viu que com pouco recurso financeiro, com pouco material que a gente tivesse que levar para lá, isso dava um grande resultado. Foi um aprendizado que a gente fez em 2006 que a gente decidiu reaplicar em 2007. O público-alvo eram as crianças, estudantes. No final, chegando lá, a gente viu que tinha muito jovem ainda na escola, então a gente acabou ampliando esse escopo. E os agentes de saúde. Para essas atividades, a gente levou cartilhas da FUNASA. A FUNASA doou para a gente cerca de 4.000 cartilhas, totalmente gratuito. E isso ajudou muito a gente como material. Com as crianças, a gente fez um teatrinho sobre higiene. Então, era uma situação bem caricata de um cara que era totalmente doente, porque ele não tinha saneamento, e aí a gente ia falando e instruindo como ele tinha que se cuidar, e esses dias iam participando. A gente também fez a construção de um cenário da Nacional de Educação Ambiental. Então, primeiro tinha um cenário totalmente degradado, e ao longo da atividade as crianças iam ajudando a construir esse cenário que está aí embaixo, que é um cenário recuperado. E a gente fez uma oficina de desenhos com as crianças também, que depois a gente até acabou discutindo com o pessoal da psicologia o qual era o significado dos desenhos que elas tinham feito. E com os agentes de saúde a gente fez uma apresentação um pouco mais técnica sobre os procedimentos de tratamento de água que eles podem passar para a população, e uma discussão de casos. Tinha agentes muito bons lá. A pedido da prefeitura a gente também fez o levantamento das escolas. Para eles era muito importante ter um relatório que dissesse quais eram as piores escolas e por quê, e quais condições elas se encontravam, uma planta, para que eles conseguissem obter financiamento para reformar essas escolas. Então, o resultado foi a produção de um relatório mesmo. A gente não tinha como cobrir todas as escolas de Penalva, porque a escola é uma salinha de taipa no meio do nada, e esse meio do nada é longe do próximo meio do nada, então não tinha como percorrer todas. Com o auxílio do secretário de Educação, a gente escolheu as piores, foi nelas, e fotografou, e mediu, e viu quais eram os principais problemas, e anotou tudo isso e entregou para a prefeitura. A gente também fez análise da infraestrutura de saneamento da cidade de uma maneira geral, a gente é aluno de graduação, então não tem como se aprofundar muito nisso, mas algumas coisas, a partir do que a gente já aprendeu, a gente sabe. Então, analisamos o abastecimento de água, coleta de esgoto, resíduo, drenagem e também incluímos as residências, já que elas eram com precárias. Né? E também fizemos coleta de material para análise, coletamos água, coletamos solo, e depois a gente devolveu a caracterização disso para a prefeitura também.